Oi pessoal, esse é o segundo vídeo sobre as pigmentações. Então hoje eu vou falar sobre as pigmentações endógenas, né? Como a gente falou no vídeo anterior, a gente tem as pigmentações exógenas, que eu falei antes, de origem externa. E agora eu vou falar sobre as endógenas, que são de origem interna. E as pigmentações endógenas, então, a gente tem a melanina, a lipofucsina e os similares, né? Pigmentações que são de origem hemoglobínicas, né? Que é hemosiderina, porfirinas, bilirrubina, a sulfameta-hemoglobina. A gente não vai falar de todos, tá bom? A gente vai falar dos mais importantes, mais relevantes, assim. Então, a gente começa pela melanina, que é o pigmento responsável por dar cor aos olhos, né? A íris dos olhos, né? A pele, aos pelos, né? E ela é sintetizada pelos melanócitos, né? Que ficam na camada basal da epiderme, como a gente pode ver nessa imagem aqui, imagem 8. E elas liberam, né, essa melanina, que é um pigmento amarronzado, sobre os queratinócitos, né? Ali na camada basal da epiderme mesmo. E uma falha na produção de melanina, ela vai causar uma despigmentação da pelagem, né? No caso da imagem 9, na imagem do cão idoso, a gente vê uma leucotriquia, né? Que é devido ao envelhecimento. E a ausência de produção de melanina vai levar ao albinismo, né? Ou ao vitiligo. A diferença entre o albinismo e o vitiligo tá na seguinte questão, que o albinismo, ele é uma deficiência genética na síntese de tirosinase, né, que é uma enzima, né, que ela é produzida pelos melanócitos, então vai causar uma despigmentação generalizada. Então o albino, você vai ver que é um animal que é inteirinho branco, né, sem pigmentação de melanina, né. E o vitiligo, a gente vai ver que é uma degradação dos melanócitos pelas células do sistema imune, né? É uma doença autoimune. Tem influência genética, mas ela é uma doença autoimune. E é o que a gente vai ver na imagem 11 aqui, desse Bernese lindo aqui com vitiligo. E a melanose, por sua vez, ela também não tem significado clínico ou patológico, mas ela é o depósito, né, da melanina em localizações ectópicas, né, ou seja, fora do seu local habitual. Então a gente vai ver em órgãos e tecidos que não são de depósito de melanina, né, que não é para estar ali essa melanina, né. E microscopicamente o que a gente vai ver são esses grânulos enegrecidos, né, dispersos no tecido, como a gente vê na imagem 13. E na macroscopia a gente vê como esse pulmão aqui, que ele tá todo pigmentado de preto, né? Tá parecendo um pulmão de dálmata. Mentira, tô brincando. Claro que o pulmão de dálmata não é assim. Nessa bem pintadinho de preto, né? E o melanoma, por sua vez, esse sim é preocupante, porque é uma neoplasia, né? É uma neoplasia de melanócitos e ela é maligna, com altas chances de metástase, então ela é muito perigosa. Macroscopicamente, o que a gente vai ver são formações nodulares, né? Ou umas verrugas, né? Verrucosa, assim, ulcerada ou não, né? E altamente pigmentada, né? Preto, assim como a gente vê aqui entre os dígitos desse animal aqui na imagem A. E pode ser também formações multilobuladas, multifocais, né? E também com intensa coloração preta, né? Enegrecida, assim. E de uma maneira bem irregular, como a gente vê na imagem B. E na microscopia, o que a gente vai ver, então, são os grânulos, né, enegrecidos, difusos, que é justamente a melanina que está sendo produzida de forma exagerada, assim, pelos melanócitos que estão neoplásicos. Então, vai se depositando nesse tecido de neoformação, entendeu? E os pigmentos hemoglobínicos, a gente tem, como eu disse, a hemosiderina, a porfirina, né, a bilirrubina e a sulfameta-hemoglobina. A sulfameta-hemoglobina, ela acontece pós-morte, então a gente nem vai falar muito dela. E a porfirina, ela faz parte da formação da hemoglobina. Depende de várias enzimas e tal. E a porfíria, né, que daí seria o caso da patologia associada com a porfirina, ela é um distúrbio no metabolismo das porfirinas, né, com acúmulo dessas no organismo, né. E o que vai acontecer é que há uma deficiência enzimática na produção dessas enzimas e tudo mais, que faz com que o animal desenvolva uma fotossensibilidade, assim. E aí ele desenvolve algumas lesões que é ocasionadas pela exposição ao sol, tá? E a gente vai focar mais na hemosiderina e na bilirrubina, né? Que elas são derivadas dos produtos do grupo M
das lises das hemácias, né? A hemácia, ela tem ali, ó, globina, o ferro, molécula de oxigênio e o grupo M. E a etiologia ligada à bilirrubina e à hemosiderina tem a ver com o grupo M, né? Por conta de doença hemolítica, né? Que é hemólise das hemácias, né? E também por estase sanguínea, que tem a ver com sangue acumulado no interior dos vasos sanguíneos, que a gente vai ver mais na hemosiderose, né? Que é no caso dos hematomas, por exemplo, né? Que é o depósito de ferro, né? A hemosiderose, macroscopicamente, o que a gente vai ver, então, é regiões arroxeadas, amarronzadas, que é o ferro, que é o resultante desse processo de degradação das hemácias, que ele vai se depositando, né? Ali nos tecidos. E na microscopia, o que a gente vai ver são pigmentos amarronzados, entremeando as células, né? Justamente porque é o ferro que está acumulado ali naquele tecido. E a icterícia é o aumento da concentração de bilirrubina circulante no organismo, né? E a sua consequente deposição nos tecidos. Que daí o tecido vai ficar com uma cor amarelada. Porque a bilirrubina, ela é um pigmento de coloração amarelo esverdeado. Inclusive, ela que dá coloração à bile, né? E esse aumento de bilirrubina circulante, ele pode ser ocasionado por uma questão pré-hepática, uma questão hepática ou uma questão pós-hepática, que a gente chama de icterícia pré-hepática, icterícia hepática e icterícia pós-hepática, né? Para falar sobre esses tipos de icterícia, a gente precisava de um vídeo só para isso, assim, porque tem muitas questões que a gente tem que comentar. Mas o que a gente pode já registrar para esse momento é que a icterícia hemolítica é a pré-hepática e tem a ver com o excesso da bilirrubina e incapacidade de metabolizar, né, por parte do fígado. E a icterícia hepatocelular, a hepática, ela tem a ver como uma consequência realmente direta de lesão em hepatócito, né? E diminui a funcionalidade do fígado. E a icterícia colestática, que seria pós-hepática, ela tem a ver com obstrução ou compressão dos canalículos ali intra ou extrahepáticos, né? Que vai ocasionar, então, uma colestase intrahepática ou extrahepática. Mas mais para frente, quando eu estiver falando de patologia clínica, eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá bom? Muito obrigada e ótimos estudos para vocês.